Você já leu o livro, ouviu o filme O Diário de Anne Frank? Não? Nem conhece esse nome? Pois é um dos registros mais dramáticos do mal que o nazismo e que a guerra promoveu durante o período em que aconteceu. Se você não ouviu, se você não conhece esse nome, vai saber agora que existe inclusive um registro dessa memória cruel. Porque nós vamos mostrar para você no nosso História de hoje. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa História de hoje. Logo depois da vinheta. Nesse dia 5 de maio do ano de 1960, o mundo ganhou o registro da memória sobre os fatos que ocorreram com essa adolescente chamada Anne Frank. Ganhou um museu na cidade de Amsterdã, na Holanda, na Europa, que foi fundado nesse dia 3 de maio, em memória dessa moça que tantos males, tanto padeceu durante a Segunda Guerra Mundial, durante os males promovidos pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Esse museu encontra-se sediado no edifício onde ela, Anne Frank, e a sua família e outras 4 pessoas, também judias, como ela, como a família dela, permaneceram escondidas durante a ocupação nazista nos chamados Países Baixos ou Holanda, durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, quem foi Anneliese Marie Frank? Uma jovem que nasceu em Frankfurt, na Alemanha, uma jovem judia, nasceu na Alemanha no dia 12 de junho de 1929. Ela foi uma adolescente alemã de origem judaica que foi uma das vítimas, morreu nos campos de concentração no chamado período do Holocausto. Anne Frank tornou-se famosa por causa do diário que escreveu durante a Segunda Guerra Mundial. Por mais de 2 anos, Anne e sua família e 4 conhecidos conseguem se esconder em um prédio desabitado de Amsterdã. Mas a família é delatada. Anne Frank tornou-se uma das figuras mais discutidas da história após a divulgação póstuma do seu diário, o chamado Diário de Anne Frank, em 1947. Nesse diário, ela documentou toda a sua experiência, a experiência que ela viveu, escondida em cômodos secretos, em cômodos ocultos de uma empresa que teria pertencido ao pai dela durante a ocupação alemã nessa região da Holanda, na Europa. Mesmo após décadas, a menina continua extremamente relevante para entender essa crueldade que foi promovida contra os judeus, que foi promovida contra a humanidade, contra adolescentes, contra crianças, contra negros, contra gays, contra aquelas pessoas chamadas diferentes. Por quê? Nós vamos ver que esse museu de Anne Frank, o museu da casa de Anne Frank, mostra lá os registros que ela fez durante todo o período que esteve escondida nesse cômodo oculto.
Anne registrava todos os fatos nesse diário, o famoso Diário de Anne Frank, que na verdade foi um presente que ela ganhou no seu aniversário de 13 anos, e que não era para ser um diário, era para ser um livro onde ela colecionaria autógrafos, mas as condições fez com que ela registrasse tudo de ruim que aconteceu com ela. A gente já pode imaginar que como essa região estava ocupada pelos nazistas, o próprio prédio onde ela vivia era ocupado pelos nazistas, as refeições tinham que ser feitas em silêncio, que não se podia fazer barulho durante o dia, que os banhos só poderiam ser tomados uma vez por semana, porque não poderia fazer barulho de água, e onde eles estavam, os banheiros eram pequenos, eram cubículos, e logicamente eles não poderiam denunciar a sua presença. E a Anne escrevia na forma de como se estivesse escrevendo uma carta para uma pessoa chamada Kitty, que é uma divergência entre os pesquisadores se essa pessoa realmente existiu ou se era apenas a imaginação da Anne Frank. Uma jovem que ficou entre os seus aniversários de 14 e 15 anos preso nesse cubículo, e que quando fez 15 anos, tentando amenizar o sofrimento, a dor que todos eles passavam ali, aquelas pessoas que estavam ali prepararam presentes simbólicos para dar a Anne Frank seu aniversário de 15 anos. Anne Frank morreu no campo de concentração nazista, mas não numa câmara de gás. Ela morreu de tifo 3 dias depois da sua irmã falecer. O campo foi liberado pelas tropas inglesas 2 semanas depois, mas Anne não chegou a ver. E o seu pai, Otto Frank, fez questão de guardar essa memória, de preservar a memória, criando um museu que foi inaugurado neste dia 3 de maio de 1960. Até o próximo episódio.